Então, precisa olhar o que veio antes, o que causou aquilo. E eu via muitos tratamentos que, quando terminavam e melhorava, dava uma recidivava. Recidiva significa aparecer novamente aquele problema. Aí toma medicamento, aí suprime, resolveu, não resolveu, porque volta de novo. E aí eu comecei a testar algumas práticas integrativas que eu vi que funciona, como o Reiki. O Reiki foi a prática que eu comecei em 2003. Então, em 2003, eu me formo veterinário, meio assim, falo, putz, perdi 5 anos da minha vida, eu não quero ser veterinário mais, porque eu não aprendi o que eu queria. Tive amizades maravilhosas, tive conhecimentos maravilhosos, mas o além, na parte clínica, eu não aprendi. Aí eu faço o curso de Reiki, eu já conheci o Reiki há muito tempo, faço o curso de Reiki em 2003, e decido falar, nossa, ali cai uma ficha. Eu falo, é assim que o desequilíbrio funciona. É assim que eu posso ajudar a equilibrar. E eu quero levar isso para os animais. Eu sempre senti esse propósito de levar isso para os animais não humanos e mostrar para os humanos, para as pessoas humanas, quem são os animais de verdade. Que sentem, que pensam, que tem uma estrutura complexa da psique também, que tem traumas, que nos ensinam, não é só a gente que cuida, que nos ensinam também. Sempre senti esse propósito. E aí, no primeiro dia do Reiki 1, eu falei, nossa, é como se tipo, uma porta, um véu saísse e eu percebesse um dos meus propósitos dessa encarnação. No dia seguinte foi o Reiki 2, tive mais ferramentas, tenho símbolos para agir na parte emocional, mental melhor, na parte física, os chakras. E aí eu fui pro mundo, eu falei, eu vou fazer Reiki neles. Quem está fazendo Reiki para eu aprender Reiki nos animais? Porque eu ia fazer Reiki, a gente aprende as posições, mas ele saía de perto. Eu ficava na dúvida, será que ele quer Reiki, ele não quer Reiki? Tinha hora que parecia que demorava demais, tinha hora que parecia que era muito rápido, tinha algumas sensações um pouco diferentes do Reiki nos humanos, né? E aí eu comecei a ficar com essa dúvida. Eu falei, bom, vou aprender de quem já está fazendo. E não encontrei ninguém ensinando a fazer Reiki animal. Então eu tive que descobrir. E eu fui descobrindo e praticando. Fui descobrir sobre o chakra dos animais. Também não tinha ninguém falando chakra dos animais. Algumas pessoas falavam, inclusive, que não tinha. Não faz sentido nenhum. E eu fui descobrindo quais são os chakras dos animais não humanos. E aí eu descubro que os chakras dos animais não humanos são iguais aos nossos, só que eles têm um chakra braquial, que é um chakra a mais. Vou fazer uma aula depois só sobre chakras para vocês também. Eu comecei, através de perguntando, entendendo o que estava acontecendo com esse cachorro, correlacionar com o problema físico. Como? Vinha um problema renal e eu perguntava como que é o comportamento dele, como que é a personalidade dele. Ele é seguro, ele é medroso? Na maior parte das vezes, os animais não humanos que têm problemas renais, eles apresentam medo. E aí, se eu for fazer a correlação com o chakra, o medo afeta o chakra básico. O chakra básico é responsável por equilibrar os rins e as adrenais, e os ossos e as articulações. Se esse chakra básico está sofrendo influência do medo e desequilibrando ele não consegue destinar um fluxo de energia adequado para os rins, por exemplo, para essa parte que ele energiza. Naturalmente vai ter um desequilíbrio. E, se não for trabalhado, provavelmente com o tempo ele vai ter um problema ósseo e problema de dentes também, que é o que eu pegava em pacientes mais avançados renais. Então eu comecei a fazer uma pergunta muito importante quando vinha para mim, que não se fazia tanto na veterinária na época. Qual é a personalidade dele? Como que são os comportamentos dele? Como é na casa? Tem outros cachorros? Não, ele é tranquilo. Ok. Na casa tem outros gatos, outros cachorros? Ah, tem mais um gato e dois cachorros. E como é que é com eles? Ah, com todo mundo, mas tem um gato que eles brigam. Opa, então não é tranquilo. Tem alguma coisa acontecendo. E como que ele é? Ele sabe se impor? Não, ele fica com medo desse gato, o gato bate nele. E aí eu fui começar a perceber e correlacionar a parte comportamental, a parte emocional, mental, os traumas, da onde veio, qual a história desse cachorro, desse gato, do outro animal. A história diz muito sobre os traumas, com os problemas físicos. E começou a aparecer os problemas físicos e foi tratando com os medicamentos que tinham disponíveis. E tudo bem, mas não foi olhando o que causou o problema físico na maior parte das vezes. E aí, quando eu entro com reiki, a gente consegue agir nessa parte. E a ponte entre o mental, emocional, o energético, e eu posso dar até um passo para trás e falar do espiritual, pro físico, são chakras. A gente tem milhares de mini chakras espalhados pelo corpo, como os pontos de acupuntura, e a gente tem 7 chakras principais. Os animais não humanos têm mais um, que é o braquial, o oitavo.
E o chakra, ele sofre influência positiva ou negativa dos meus pensamentos, das minhas emoções. Se eu estou feliz e eu me sinto realizado falando com vocês, eu sinto uma sensação boa no meu peito, na minha garganta, aqui. Eu me expresso para vocês, eu estou feliz de estar aqui com vocês. Então, quando eu sinto essa sensação de bem-estar, meu chakra cardíaco está equilibrado, o laríngeo está equilibrado, eu falo com vocês e minha mente criativa está trabalhando, estou equilibrando essa região, esses chakras, e esses chakras estão energizando de forma adequada as glândulas e os órgãos de cada região. Quando eu estou falando com vocês e não queria estar falando disso, ou eu estou com um aperto no coração, estou passando um luto, eu estou ressentido com alguém, o que, que eu estou fazendo? Desequilibrando essa região. Se eu estou falando com vocês e eu não gostaria de falar, ou eu falo algo que não é verdade para mim, não é meu propósito, desequilibrando aqui. E com os animais não humanos é a mesma coisa. Então, a ponte entre o físico e o sutil são os chakras. Mas eu demorei para descobrir isso. Teve que ser muita prática, muito atendimento para descobrir isso. Depois eu venho, começo a ensinar o reiki. Já ensinava o reiki, né? 1, 2, mestrado de reiki. Começo a ensinar o reiki animal. Eu ponho as alunas para descobrir. E aí a gente começa a perceber que realmente é assim que funciona. Não tem só eu falando. É assim que funciona. Depois eu vou constatar, vou conhecer outras pessoas ao redor do mundo. Já dei 2 palestras em Portugal, no Congresso Português de Reiki. Já fiz workshops e cursos junto com a Caitlin Prachado, que é uma das pioneiras do Reiki nos Estados Unidos. Então a gente começa a pegar as experiências dos outros e falar, nossa, é a mesma coisa que eu percebo. É assim que uma doença física se inicia com os animais não humanos de casa. Porque há algo por trás. Qual que é a história? Então vocês que estão aqui, que tem uma questão do seu cachorro, seu gato físico, qual que é a história dele? De onde ele veio? Foi adotado? Foi resgatado? Sofreu maus tratos? Foi comprado e foi separado da mãe com 5, 6 meses, onde ele pôde aprender o que é ser cachorro, pôde receber o amor da mãe, ou foi separado com 45 dias, um mês, onde ele teve que cortar essa ligação e ele projeta a figura da mãe em você, e ele tem medo de ficar sem o amor de novo, a qualquer momento você sumir. Como foi a história da mãe? A gente herda as crenças positivas e negativas do pai e da mãe. Será que a mãe sofreu maus tratos? Será que a mãe passou uma situação difícil? O pai também, mas geralmente a mãe, nesse caso. E assim a gente vai conseguindo entender a história desse nosso companheiro. E entendendo o que está afetando nos chakras.